Ocorreu ontem no Dolby Theatre em Los Angeles o 95º Oscar, o prêmio da Academia, e nesse vídeo eu vou falar brevemente, prometo que vou ser bem rápido, sobre alguns pontos altos e alguns pontos baixos da cerimônia, e eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre a cerimônia em si, e inclusive a apresentação do Jimmy Kimmel. Na segunda parte eu vou falar um pouco dos discursos, e eu escolhi alguns pontos altos dos discursos da noite, e no final eu vou falar um pouco sobre as premiações. A cerimônia foi longuíssima, como a gente já está acostumado. Eu acho impressionante que entram regras, saem regras, e eles não conseguem fazer com que a premiação fique um pouco mais enxuta. Se você prestar atenção, tem alguns blocos, por exemplo, em que apenas um prêmio é oferecido, e se você pensar que são 23 categorias e tem bloco em que apenas uma delas é contemplada, é óbvio que vai ficar longo no final das contas. Tem as apresentações das músicas, tem as apresentações dos filmes, tem o In Memoriam, tem vários segmentos especiais, então é óbvio que ali 3 horas e meia, 3 horas e 40, que é o que durou a cerimônia, é o mínimo esperado. Acredito que o Jimmy Kimmel estava um pouco perdido, o monólogo inicial dele já não foi muito legal, já não teve o impacto que normalmente os monólogos iniciais de Oscar têm na audiência, porque, é claro, são membros da indústria que estão ouvindo piadas sobre eles mesmos, então numa noite feliz, muitos deles já beberam bastante, então é claro que eles têm uma tendência a bater palma, a dar risada, mas como o monólogo inicial não foi bom e não teve uma boa reação, eu acho que ele começou a ficar cada vez mais inseguro, e é claro que a gente precisa deixar claro que a culpa não é dele, a culpa é do roteiro. O roteiro era muito ruim, e isso fez com que a cerimônia ficasse ainda mais aborrecida. Já em relação aos discursos, eu vou citar aqui 3 discursos dos quais eu gostei muito. O primeiro deles foi o primeiro da noite, que foi o discurso do Guilherme Del Toro. Eu gostei do fato de ele enfatizar a importância de tratar a animação, ele venceu, né, por Pinóquio, no mesmo nível que os live action são tratados. Então ele usou aquele tempo que ele tem ali no palco para fazer, de certa forma, uma campanha, para fazer um alerta, para que as pessoas prestem mais atenção nas animações, e inclusive que a academia comece a tratá-los com mais seriedade, inclusive reconhecendo e não só indicando, mas premiando mais animações nas outras categorias. Eu achei legal porque foi curto, foi rápido e não se resumiu apenas a agradecimento a um, a outro e a um monte de nome cuja maioria a gente não sabe quem são. Também gostei muito do discurso do Brendan Fraser, e isso é óbvio porque o Brendan Fraser fez grandes discursos durante toda a temporada de premiações, e eu inclusive acho que isso fez com que ele fosse ganhando momentum, ou que ele fosse ganhando impulso, como seria traduzido em português, porque as pessoas gostavam dos discursos dele, que eram muito pessoais, que falavam muito da história de vida dele, de como ele chegou a esse filme, A Baleia, e como o filme foi importante pra ele, etc. Também sobre a relação bastante tóxica que ele teve durante boa parte da carreira dele com Hollywood, e eu acho que isso fez com que o nome dele fosse cada vez mais considerado como favorito, porque a cada premiação as pessoas votavam nele, não só por isso, mas também para querer ouvir o que ele tinha a dizer. Foi um discurso emocionante como os outros, assim como foi o discurso do Ke Huy Quan, que ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foi um discurso emocionado. Sempre tem que ter no Oscar aquele discurso de uma pessoa que normalmente não é um grande astro do cinema, que vai deixar com que a emoção venha pra fora. E ele falou pra mãe dele, né, a mãe dele de 86 anos, ele falou, ela tá em algum lugar me assistindo, ó, mãe, ganhei um Oscar. E ele fala de toda a história dele na indústria, como ele começou como um coadjuvante. Imagina, chegar um dia e acreditar que vindo de um outro país, não sendo de forma alguma o estereótipo do galã ou do grande astro de algum gênero, e ele chegar ao ápice da carreira de qualquer ator que ia ganhar o Oscar, foi um discurso muito emocionante, foi um dos meus favoritos. Já em relação às premiações, eu gostei do fato de que a disputa foi bastante acirrada durante boa parte da cerimônia entre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e o Nada de Novo no Front, principalmente nas categorias técnicas, que ficaram meio que divididas ali entre os dois, claro, pingando um pouquinho para outros em alguns momentos. Teve pra Baleia, que já era esperado, pra Avatar 2, que também era esperado, pro Top Gun Maverick, que também era esperado, mas a disputa ali, né, em montagem, fotografia, direção de arte, foi muito legal entre esses dois filmes. E aí, mais
mais pro final da noite, quando os prêmios principais começaram a ser dados, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo começou a assumir o protagonismo que a gente já esperava dele. Eu gosto muito do filme. Eu fiz um outro vídeo aqui ranqueando os 10 indicados a melhor filme, do melhor pro pior, na minha opinião, e eu realmente coloquei o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo no número 1. Era sim o meu favorito, não é sempre que isso acontece, do filme que eu mais gosto ganhar, mas eu acho que a vitória dele é importante não só por isso, é também uma vitória de representatividade. A academia tem mudado muito o seu corpo de membros, tem facilitado a entrada de mais membros internacionais, tentando equilibrar também a dinâmica entre homens e mulheres, entre membros mais antigos e pessoas mais jovens, e isso tá refletindo também no tipo de filme que é premiado. Eu acho que um filme como Parasita não teria sido premiado se as coisas não tivessem mudando desse jeito. Antes disso, até o Moonlight, eu acho que também é reflexo disso. Eu não acho que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo seja uma vitória tão expressiva como a de Parasita, no sentido de que era um filme 100% coreano. Aqui é um filme sino-americano. É um filme americano, mas que tem elenco, que tem diretores sino-americanos. Mas eu acho muito legal a gente ter visto esse filme trazer prêmios não só pro Ki Huy-Kwan, por exemplo, mas também pra Michelle Yeoh, que é uma atriz que também tá há muito tempo aí em Hollywood, uma atriz chinesa fazendo um monte de filme, a maioria deles como coadjuvante, e ela consegue esse reconhecimento. É algo muito legal, a gente vê pessoas que não são brancas na tela, discursando, agradecendo, celebrando. Eu acho que isso é algo muito legal. É um prêmio pra A24, é um prêmio de certa forma pro cinema independente, assim como foi o Moonlight algum tempo atrás, assim como foi também o Parasita, não sendo da A24, mas da Neon. Eu gosto quando um filme independente consegue atingir um público maior, e eu acho que o Oscar ajuda muito isso a acontecer. E no final das contas, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou 7 Oscars, e eu fui fazer a minha pesquisa, fui fazer minha lição de casa, e eu posso falar pra vocês que desde 2009, o Oscar de 2009, né, que premiava os filmes de 2008, ou seja, há 14 anos, um filme não vencia o prêmio de melhor filme e tantos Oscars quanto o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu. Lá naquela ocasião, o Quem Quer Ser um Milionário venceu o melhor filme e venceu 8 Oscars no total. Aqui, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu 7, que de lá pra cá, né, de 2009 pra cá, apenas Gravidade tinha vencido, mas não ganhou o melhor filme. Então esse é um filme que conseguiu uma unanimidade, que conseguiu fazer um sweep, que é o que os americanos chamam, né, varrer vários prêmios, de uma maneira que há muito tempo não se via. É claro que se a gente olhar mais pra trás, vai ter filmes que venceram 10, 11, 9 prêmios, mas parece que na época mais contemporânea tá cada vez mais difícil de um filme vencer tantos prêmios assim, e o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu de uma maneira bastante contundente, de uma maneira bastante forte, porque não foi só um filme que venceu o melhor filme, ele é um filme que venceu o melhor filme, melhor diretor. Essa dobradinha se tornou cada vez menos frequente recentemente também. Venceu 3 dos 4 prêmios de atuações, ele só não venceu o melhor ator, talvez, porque não tinha um ator homem assim com um papel de personagem principal ali. Então é uma vitória bastante categórica, com um vice-campeonato, digamos assim, pro Nada de Novo no Front e alguns outros filmes distribuindo o restante dos prêmios. Achei justo, e agora nós partimos para um novo ano, porque o ano cinematográfico só começa mesmo agora, e eu quero que vocês continuem me acompanhando. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, de clicar no sininho em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. Desse lado eu vou deixar o meu ícone com a minha foto, para que vocês possam passar o mouse em cima e se inscreverem no canal. E desse outro lado, como eu sempre tenho feito, eu seleciono um vídeo que eu acho que tem tudo a ver com esse aqui, que eu acho que vocês vão gostar, para que vocês possam assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!